Olá a todos. Hoje pontualmente, 9 horas, poder começar essa live. Deixa eu só mandar um oi para Jordana aqui. Ei, Fernanda. Hoje tem bastante. Ei, Juju. A Jordana já entrou por aí. Vivi, Lucilane. Anotei aqui as perguntas. Ei, Cecília. Epa, pera aí. Fiz uma merda. Jordana, na hora que você quiser já solicitar para participar. Camila, tô te esperando lá essa semana. E Marinês. Vivi, você já deve estar para voltar, né? Fez os exames, já deve estar agendado pra gente bater um papo lá e acelerar isso aí. Hoje é uma live muito especial, conversar com minha amiga Jordana sobre o início dela lá na clínica. Vamos falar sobre tratamento, sobre hormônio, emagrecimento. E já aceitei, deixando a Jordana entrar. Cecília, mas daqui a pouco eu vou te mandar finalizando aqui um áudio. Ei, Jordana. Ei, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Está me Eu ouvindo? Estou disse. sem o fone, mas se estiver me ouvindo, tá tudo certo. Não, tá tranquilo. Eu uso mais o fone por causa da casa aqui, sabe? Mas tô ouvindo bem, sim. Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo, boa noite todo mundo. Dias, obrigada pelo convite. Que isso. Eu acho que é importante a gente estar aqui, deixar o pessoal entrar para poder se apresentar e tudo. Mas eu acho que é muito importante a gente estar aqui falando primeiro da questão técnica, né, de como é o trabalho, a questão de emagrecimento, implante, tudo aquilo que a gente já fala. E aquilo que eu comentei com você mais cedo também, né, de como surgiu essa ideia dessa parceria, da gente ter trabalhado de forma conjunta para poder agregar. Como eu te disse, teve gente que estranhou, sabe? Mas isso era esperado. E falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o seu trabalho lá dentro da clínica, principalmente, quando a gente vai começar, doutor Samuel entrando por aí, quando a gente vai começar e tudo, e as perspectivas, o que a gente pode esperar. Bom, acho que deu tempo de entrar bastante gente aí. Sim. Se você quiser, fique à vontade, se apresente, que aqui vai ter mais gente, acredito, pelo meu Instagram, porque a gente está começando por ele. Mas se apresente, conta a sua história, espaço é seu, fica à vontade. Boa noite a todos. Acho que tem muita gente aqui que não me conhece. Eu sou médica, ortopedista, né? Minha formação inicial é ortopedia. E aí eu me direcionei para ortopedia infantil. E eu já vinha, como na ortopedia infantil a gente trata muita deformidade, muita doença congênita. Infelizmente tem bastante história triste, né? E aí eu acabei desenvolvendo assim um sentimento de ir um pouco além disso, de além de tratar a doença, promover saúde, qualidade de vida e prevenir doença. E foi aí que nasceu essa vontade de me direcionar para essa área. E aí eu iniciei algumas pós-graduações em medicina do esporte, em metabolismo, emagrecimento, e acabei me encantando pela área. E aí continuei, comecei a estudar hormônio, porque não dá para falar em qualidade de vida sem falar de hormônio, né? O hormônio é o que rege a orquestra, que é o nosso organismo. E aí iniciei os atendimentos com foco em emagrecimento, hipertrofia, performance e implante hormonal, tanto absorvível, os de 6 meses, e o inabsorvível de 12 meses, de 1 ano. E por estar alinhada com os valores e princípios do Dr. Dias, a gente acabou se aproximando e ele me convidou para iniciar os atendimentos na Clínica Eve, e eu sou muito grata por isso. E a gente vai iniciar esses atendimentos agora no mês de maio. Então, assim, resumindo, a história é mais ou menos essa. Caso você se sinta à vontade, não foi algo que a gente combinou, mas eu acho a sua história muito inspiradora, tudo que você já passou, que você já viveu. É o nosso primeiro encontro, vamos falar assim, 3 anos atrás, tudo que você me contou. Uhum. E eu acho que uma forma que você vai
ter ainda, que você está começando, entre aspas, nisso, mas uma forma muito boa de trabalho é que as pessoas acho que vão se inspirar muito em você. Eu te acompanhando aqui no Instagram, eu te falo que assim, eu admiro muito toda a sua força, tudo que você passou, sua história com relação a essa questão de cuidar da saúde, não pensar só na doença. E se você sentir a vontade, queria que você falasse Sim, um pouquinho disso, da sua claro. história pessoal mesmo. Falo sim. Então, na verdade, eu acabei sendo a minha própria inspiração, né? Não só essa questão de não trabalhar só com doença, como eu acabei vivendo na pele tudo isso desde nova, sempre fui acima do peso, sempre, desde de pequenininha. E durante a vida passei por diversos processos, tá? Eu uma vez fiz um post e falei que eu já fui 3 vezes de 60 até 100. Né? Normalmente as pessoas ficam preocupadas ali que oscila 5 quilos e eu oscilava 30 quilos, né? Então, bom, resumindo, então entre idas e vindas, eu acabei fazendo a cirurgia bariátrica, eu estava com 104 quilos em 2015. E aí eu fiz a bariátrica e eu sempre fui super ativa. Tá? Na minha infância, eu sempre fui de praticar esporte, nunca fui sedentária em momento nenhum, mesmo com sobrepeso. E aí eu fiz a bariátrica em 2015. E aí sempre tive essa dificuldade depois da bariátrica, como é comum, a gente sabe disso, em ganhar massa magra, né? E aí foi por conta disso que eu fui até o Dr. Dias, né? Então eu fiz a cirurgia em 2015, treinava 4 ou 5 vezes por semana com personal, sempre tive algum outro acompanhamento de nutricionista. E eu engravidei em 2017, em 2018 falei assim, gente, tá difícil a coisa. Na verdade, eu também me fui movida, né? Porque eu queria um contraceptivo. Então, eu queria não engravidar de novo e queria um auxílio nessa parte, que estava muito difícil melhorar minha composição corporal, porque a bariátrica, emagrecer 45 quilos, quase 50 em menos de um ano, depleta muita massa magra, né? Então, foi buscando isso tudo que eu fui atrás do Dr. Dias, que colocou meu primeiro implante e que tô com implante até hoje. Né? Foi o primeiro dos outros que eu coloquei. Você acabou fazendo. É. E eu fico muito feliz nessa pequena participação e vou tirar aí duas coisas para poder passar para todo mundo. Primeiro, gente, para vocês entenderem o que eu já trouxe em live aqui, essa questão da importância de entender que a obesidade é doença. Não é raro ter pacientes, assim como a Jordana, que têm uma vida ativa, que praticam uma atividade física, mesmo assim tem uma grande dificuldade em emagrecer e em manter peso. Por isso é fundamental vocês entenderem que a obesidade é doença e tratar como tal. Já trouxe aqui, já fiz inclusive com o Vitor, que é cirurgião bariátrico, uma live falando da cirurgia, porque tem gente que acha que nós da nutrologia somos contrários à cirurgia de forma alguma. Claro que a gente sempre vai buscar outras coisas antes, a cirurgia é uma exceção, mas que em alguns momentos tem a indicação. E, para concluir quanto à bariátrica, e você sabe disso muito melhor que eu, porque você viveu isso, é fundamental o acompanhamento pós-bariátrico. Não à toa, a gente atende muita gente com reganho de peso, como se diz hoje, da cirurgia bariátrica. Então tem que ter todo esse acompanhamento. E, como eu disse, a Jordana está ali como um exemplo. Né? Se vocês pegarem ali pelo Instagram dela, forem ver todo o histórico, é inspirador mesmo. Ver que ela passou por isso e não vai Obrigada. achar que fez a cirurgia e resolveu. Não foi. Porque quando ela me procurou em 2018, estava com essa dificuldade, tivemos uma boa melhora. E o segundo ponto que eu fico assim realmente feliz, lisonjeado, porque só aqui tem duas colegas que seguiram este caminho. Você que teve lá, veio, estudou e hoje tem a felicidade da gente poder estar aí trabalhando juntos. A Cecília está acompanhando aí também. É uma que também esteve lá na clínica ano passado e que já está assim debruçada em livros, estudando horrores. Achei fantástico que ela está direcionando muito para tratamento de autismo, transtorno do espectro autista. Então a gente vem conversando muito com isso, porque você está vivendo isso, né? A gente se encanta quando conhece realmente o que é falar em
nutrologia, prática ortomolecular, integrativa, enfim. Os termos se confundem, as pessoas se confundem hoje com os termos, mas a ideia básica é sempre a mesma, né? Promover É, saúde, né? E cuidar de forma individual. uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, quando a gente fala a palavra performance, a pessoa faz a analogia a um atleta. Né? Sim, Quando a gente fala assim, eu trabalho melhorando performance, a gente está querendo dizer sobre o rendimento na vida da pessoa como um todo. Então, dormir melhor é melhorar a performance, emagrecer é melhorar a performance, melhorar a libido é melhorar a performance, melhorar o seu intestino também. Então, na verdade, é um rendimento na vida como um todo. Não assim, performance em atleta para eu conseguir melhorar na competição. Então, assim, desvincular um pouco disso. A performance sim. ela é para qualquer um, né? Mental, no físico, de forma geral. No trabalho, eu tive paciente de falar assim, nossa, como que melhorou, como que eu estou conseguindo desenvolver mais o meu trabalho hoje em dia, que melhorou a disposição, melhorou tudo isso. Então, em todos os sentidos. Próprio atleta, às vezes eu atendo muito atleta lá, amador, tem um casal que eu atendo lá que eles estavam andando coisa de 2.000 quilômetros por mês de bike. Uma coisa assim, e eles acham assim, não, eu não sou atleta. Eu falei, vocês são atletas amadores. Você não ganha para ser atleta, não ganha para fazer isso, mas o seu corpo entende como sendo um atleta. E uma vez eu ouvi de um professor, coloca um asterisco aí, que todo atleta é um doente. No seguinte sentido, você muitas vezes não vai conseguir suprir seu corpo das necessidades que ele tem em termos de nutrientes, principalmente vitaminas, apenas com alimentação. Então ele defendia muito o uso da suplementação no atleta, sabendo ser bem feita. A Cecília, só ler que ela colocou. A Cecília é a mesma coisa, que também passou por essa dificuldade do peso e esteve na clínica, como eu disse, ano passado, e segue lá com a gente, mas agora já é uma colega também que vai abrir uma unidade da IV em Três Rios. E então, assim, você começa a abrir a cabeça e começa a enxergar certas coisas e fala assim, gente, como que eu não aprendi isso? Como que a Uhum. faculdade não me ensinou Não, isso? nada. E não importa, igual você que veio, por exemplo, da ortopedia, você vai usar muita coisa dentro da Muito, ortopedia muito. e vai usar também para outras pessoas que não tenham queixa ortopédica, que não estejam ali por aquilo, que queiram, como você disse, melhorar a performance, disposição, outros fatores. Uhum. Certo? Bom, deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Mais alguma coisa que você já queira adiantar para o pessoal? Eu quero sim. O título da nossa live tá lá, implantes hormonais na performance, né? Só título de conceito mesmo. Quando a gente fala em implante, a pessoa já vem a gestrinona, né? Que tem sido muito falado, já vem logo na cabeça dela. E é só para deixar claro, implante, gente, é igual um veículo. Então, quando você está com uma receita para manipular um remédio, você vai na farmácia e vem o comprimido é um veículo. E o implante é a mesma coisa. Tá? Então, ele é um veículo e ali é colocado o que você precisa. E a gente vai falar que existe diversos tipos de implante. Então, a gente pode colocar ali estradiol, testosterona, progesterona, ou até outras coisas não hormonais, né? Que o Dr. Sim. Dias falou outro dia na live, a própria metformina, o NADH. Então, assim, implante é igual a veículo. E aí, para que vai ser utilizado depende da necessidade do paciente. Exato. Aproveito fazer uma observação aqui para você, para Cecília, quem tiver aí de colega médico e para quem for curioso também, no dia 6, vou confirmar aqui, vou colocar no Instagram. Aliás, semana que vem, não sei se você conhece, eu vou fazer uma live aqui com o Dr. Hamilton Junqueira, que foi meu professor num curso lá em BH, fantástico. Faz implante também, mas a gente vai falar mais sobre emagrecimento, sobre obesidade. E isso na segunda. E na quinta, eu vou falar com a Manuela Coutinho, neta do famoso doutor Elcimar Coutinho. Ela vai falar um pouco da história da Elmeco. Para quem não conhece, gente, Legal. quem for ler, Elmeco é o principal implante, principal laboratório de implante hormonal não absorvível, o de 1 ano. Absorvível nós temos, absorvíveis no caso, nós temos 2 ou 3 laboratórios hoje, eu utilizo um, basicamente. E não absorvível, praticamente só tem Formédica, que eu saiba. Ó, Formédica é absorvível. Só tem Elmeco.
E no dia 6 ou dia 5, que eu combinei com ela, nós vamos conversar aqui, porque ela vai participar do curso de implante que eu vou fazer, sobre a história dos implantes hormonais. A ideia é falar basicamente da gestrinona, mas falar Uhum. muito dos efeitos ginecológicos, que o avô dela, o doutor Silmar, indicava pela questão ginecológica e tudo, e como surgiu essa questão do chip da beleza, que você deve É. escutar muito aí, né? Me fala o que que você escuta e como que a gente conversa, como que a gente pode explicar para o pessoal aí a questão de ser ou não chip da beleza. Então, na verdade, assim, tem sido muito divulgada essa questão dos implantes hormonais nos últimos, vamos colocar aí, 20 anos. A Eumeco, se não me engano, foi fundada, a Manuela vai falar isso melhor, mas acho que foi em 1993, né? E a gestrinona, ela foi sintetizada na década de 70, inicialmente utilizada como contraceptivo oral. Só que acabou não funcionando muito, porque o valor dela era mais alto e ela acabou dando muito efeito colateral. E aí, depois, lá para a década de 80, que começaram a perceber os efeitos terapêuticos dela na endometriose. Então, assim, não é nada novo, né? A gente não está Sim, fazendo nada inovador, é uma coisa antiga. E essa questão do chip da beleza, eu acho que ela atrapalhou e ajudou a gente ao mesmo tempo. Atrapalhou no sentido de que não tem dose de beleza sendo liberada diariamente no nosso corpo. E ajudou porque caiu na mídia e as pessoas começaram a buscar mais informação a respeito disso. E isso é sim, benéfico, né? Conhecimento é sempre benéfico. Né? sim, Então, o que acontece assim, a gestrinona, ela é, vamos dizer assim, prima da testosterona, né? sim. Ela é um hormônio sintético derivado da 19-nortestosterona e ela foi desenvolvida para tratamento de patologia estrogênio dependente. Então, o que é isso? Endometriose, mioma, adenomiose, sangramento disfuncional, TPM, a cólica. E por conta dos efeitos secundários benéficos, ela acabou ganhando esse título, né? Por quê? Porque aumenta a massa muscular, porque diminui a gordura, porque diminui a celulite, dá disposição. Então, se eu não estou enganada, foi a Hebe Camargo, né? Que foi a primeira paciente do Wilson Marco Coutinho, e ela acabou dando esse nome de chip da beleza. Não, e assim, você já respondeu uma pergunta que chegou aqui. Uma pessoa mandou assim: se pode usar o implante para não menstruar? A pessoa colocou assim: tenho muito fluxo, cólica, TPM. Eu costumo falar que esse é o perfil ideal, né? Eu falo assim: ó, a gestrinona foi feita para Para você. você. Exatamente. Fora que ela não comentou, mas provavelmente com tudo isso deve ter uma questão de libido também ruim. Uhum, Então traz uhum. um benefício muito grande. O colateral é exatamente o que muita gente busca hoje, que é hipertrofia e diminuição de gordura. Claro, se tiver dieta e atividade física. Não tem milagre. Sim. Então, por que acontece isso? A gestrinona, ela é um anabolizante, né? Eu falei, é prima da testosterona. Então, é um hormônio anabólico. E ela, como todo hormônio anabólico, ela tem os colaterais por conta dos efeitos androgênicos, né? Na verdade, a gestrinona, ela tem duas ações principais. Ela diminui o estrogênio e ela diminui o SHBG, que aumenta a testosterona livre. Para quem não tem familiaridade, eu tenho essa mania, isso é meu mesmo, de explicar tudo para o paciente, para ele entender como que as coisas funcionam, né? O SHBG é o seguinte, quando a gente vai dosar a testosterona, a gente dosa a total e a livre. E a livre que é importante, que vai exercer os efeitos que a gente precisa, que a gente quer. E eu costumo falar que a testosterona ela não sabe nadar. E aí no nosso corpo ela precisa de dois barquinhos para ser carregada. Um barquinho é a albumina, que se liga bem fracamente a ela, e o outro é esse HBG, que tem uma ligação forte. Então, quanto mais alto o HBG, mais baixa a testosterona livre, porque ela vai segurar ele. Então, o que a gestrinona faz? É diminuir o SHBG e a testosterona fica mais livre. Só que a testosterona, ela não é a via final no nosso corpo. Ela pode seguir mais dois caminhos. Ela pode sofrer ação da aromatase viral estradiol ou o DHT, por conta da ação da 5-alfa-redutase. E é o DHT que acaba causando esses efeitos colaterais indesejados. Que a pessoa fala, ah, mas tem colateral? Tudo na vida vai ter Claro, colateral, né? claro. Então, a queda de cabelo, a acne, o perfil lipídico alterado,
muito menos comum, né? Mas rouquidão, aumento de clitóris, isso acaba que pode acontecer por susceptibilidade individual, porque eu não tenho uma conta para fazer para falar para a pessoa assim, olha, tantos por cento da sua testosterona vai converter em DHT. A gente sabe que tem uma taxa ali esperada, mas isso depende de cada pessoa. Então, assim, não tem muito como prevenir se vai ter o colateral ou não. A gente até dosa o DHT nos exames prévios. Mas para dar alguma certeza, a gente não consegue fazer Não isso. tem como. Paciente, às vezes a gente consegue dar uma sugestão, né? Porque isso depende, gente, de dose e individualidade de cada um. Então, tem pessoas que a gente vai usar uma dose X de gestrinona, não vai ter absolutamente nada. Tem gente que vai usar a mesma dose X e vai ter o colateral. Então, é muito difícil, que tenha individualidade. Agora, é óbvio que quanto maior a dose, maior a tendência também. A gente usa doses muito altas, vai ter uma maior tendência. Então, Sim, por como exemplo, você. Não, pode pode falar. falar? Como Pode você falar. comentou do contraceptivo, a dose de contracepção acaba que ela é um pouco maior, né? Tanto no Exatamente. absorvível quanto no inabsorvível. É Então, o que a tanto. colega acabou de colocar aí, doutora Débora. Porque hoje eu atendi uma paciente que veio. Primeiro, assim, gente, entendam, gestrinona é uma opção de hormônio que pode ser utilizada via implante. Então, por exemplo, a paciente chegou lá, 45 anos, querendo olhar a questão de menopausa. Se a indicação dela for progesterona estradiol, esquece essa questão do colateral, porque tem gente que já chega para tratar uma Sim, menopausa sim, e acha assim, eu vou ficar com a voz rouca. Tem nada a ver. nada a Vou ficar ver. com a pele cheia de acne. Não, pelo contrário, até melhora quando tem a tendência. Mas como a colega colocou, esse é um perfil de paciente que, pelo contrário, a pele está ressecada. Então, usar uma testosterona, usar Vai uma melhorar. gestrinona, vai melhorar, Sim, vai sim. trazer uma melhora nisso aí. E muito dificilmente, não sei com você aí na sua prática, mas muito dificilmente paciente a partir de 40, 50 anos, a gente observa acne, assim, a ponto de incomodar. Às vezes tem um que Sim. fala, me deu aqui uma espinhazinha, Ah, acabou, sumiu, foi embora. Agora, diferente de uma paciente que chega lá de 25 anos, que já tem uma tendência à acne, e que fala assim, não, eu quero usar como anticoncepcional. Pode acontecer. Só que a sim. gente tem caminhos hoje, né, Jordana? Débora sabe disso também, caminhos para poder evitar essa questão do colateral. Sim, a gente tem diversas medicações que controlam isso, e não só medicação, própria postura, né? Que a gente orienta a partir dali. Então, assim, a gente Sim, já está partindo do princípio que o paciente tem um estilo de vida adequado, a dieta mais regrada, né? Que ele faz esse acompanhamento. E normalmente eu oriento assim, principalmente no primeiro mês após a gestrinona, que pode ter algum tipo de retenção, uma dieta menos inflamatória, mais baixa em carboidrato. Acho que isso tudo vai ajudar no conjunto, né? sim. Essa questão que a gente falou, que a gente tem que trabalhar essa questão do chip da beleza, que ela não está pronta ali. Você não colocou e está tudo resolvido, né? Então, é aquela construção diária. E eu costumo falar o seguinte, porque deve ter tido essa pergunta aí, eu imagino, falou assim, gestrinona engorda, né? Então, eu costumo falar o Sempre tem. seguinte, a gestrinona, ela é um acelerador. E quem vai dirigir o carro é você. Então, para onde que vai, qual direção, se você vai ter uma resposta muito boa ou a resposta vai ser muito ruim, depende de você que está dirigindo o carro. Tá? Normalmente, qualquer anabolizante, ele é um acelerador. Agora, Sim. para onde que vai essa direção, aí depende do comportamento da pessoa. Fazendo uma analogia, a própria insulina que a gente combate tanto é um anabolizante, que eu não indico hoje em dia para isso, mas já tive paciente com perfil de usar insulina para ganho de massa muscular. Mas hoje o que a gente mais trabalha, que aí é na situação do fisiculturismo, são situações específicas. Mas assim, não deixa de ser um anabolizante, só que hoje a gente quer baixinha a insulina, porque é altamente inflamatória. Porque é o perfil do paciente que está o quê? Obeso, inflamado, todo bagunçado. E a gestrinona, gente, a gente sempre orienta, quando há indicação de usar, de acordo com dose e necessidade, do que pode acontecer e do que você vai fazer para que isso não aconteça. Eu atendi uma paciente jovem aqui em agosto, eu acho, do ano passado, e ela, assim, ela tem um público muito grande de Instagram e tudo, e uma vez, eu nem sabia, primeira vez que eu a atendi,
E aí depois ela me pediu fazer uma live, que era muita pergunta que estava chegando. E ela comentou exatamente isso. Ela é nutricionista, o marido é educador físico, e como ela queria, como anticoncepção, eu falei, olha, pode ser que sim, traga uma retenção, nós vamos fazer isso, isso e isso. Passei para ela um chazinho para diminuir, um diurético, essas coisas. E falei, vai treinar, filha, você já gosta, vai treinar muito, vai fazer uma dieta assim. Não fiz prescrição de dieta, óbvio. E ela teve, assim, uma retenção. Ela falou, diz, eu tive naquele período que você me falou, do 15º dia, mais ou menos, até o 30º, tive uma retenção leve, controlável e tranquilo. O benefício foi muito maior depois. Então, Sim. medicina também é isso, gente. A gente coloca na balança risco-benefício. E você, Jordana, deve ver muito isso aí, não à toa você está com implante já há tanto tempo, que implante hormonal, gestrinona, o benefício, na imensa maioria das vezes, é muito maior do que o risco, né? Sim. Assim, aprender a conviver com uma ou outra espinha de vez em quando, isso aí é colateral que a gente consegue controlar, né? Tanto a queda de cabelo, e assim, não é tão absurdo assim, né? Sim, Agora, aí sempre a pessoa tem um caso para contar, né? Não, a minha sim, amiga, a fulana, só que a gente não sabe, nesse caso que está sendo contado, o que que tem naquele implante, né? Então, assim, se exatamente. associa a testosterona, e a testosterona, a grande indicação é para queda de libido, claro que o colateral pode ser um pouquinho maior, né? Porque já está aumentando a testosterona livre, você está acrescentando mais um anabólico ali. Então, isso depende de pessoa para pessoa, e na maioria das vezes o que acontece é isso. O benefício ele é tão grande que o colateral ele passa batido, né? Principalmente quem tem as patologias, né? Esses então a gente nem precisa de falar, porque sem TPM, porque às vezes a paciente tem uma qualidade de vida muito ruim, né? Ela menstrua 10 dias no mês e a TPM atrapalha o relacionamento dela com o marido ou até no trabalho, então o benefício ele é muito maior. É. Ó, mandar um oi que está aqui do meu lado para minha esposa, que usou o implante, foi uma das pessoas que mais me mandou paciente aí na época, porque ficava todo mundo com esse medo. A gente, quanto médico, pessoal, a gente precisa falar desses possíveis colaterais, mas entendam, já teve paciente chegar e falar assim, não, eu já ouvi live, eu estou disposta a ter queda de cabelo, acne, tudo isso. Não quer dizer que vai ter, existe uma proporção que é mínima de quem apresenta o colateral. Só que tem sempre aquele que destaca o pior, nunca destaca o lado positivo. E Uhum. aí, como a Carol usou por 3 anos também, só ano passado que a gente não colocou, porque a gente já estava em busca da Manu aí, programando a Manu, e muita gente vendo, mas você usa chip, você não está com a voz grossa, você não está tendo queda de cabelo, você não está cheio de espinha. E aí enxerga ali uma pessoa que usou e que teve os benefícios. E os benefícios para o casal também são muito bons. Eu tenho paciente hoje que chega lá para refazer implante. Ah, meu marido que falou para eu vir aqui. Muitas vezes o marido briga de fazer o primeiro e manda a paciente no segundo, no terceiro. Então, assim, tem inúmeros outros benefícios para a gente poder falar. A Ana é uma colega, Ana Beatriz aí é uma colega nossa que está na integrativa também, tá? Já teve aqui comigo fazendo um estágiozinho, mãe de uma amiga minha até de faculdade, e ela está perguntando a questão de parâmetro para avaliação, se pode ou não usar gestrinona. Vou deixar por você para poder falar um pouquinho disso para gente. Então, Ana, na Ela é verdade, tudo, ginecologista também. tudo começa pelo objetivo, né? Então, a gente tem que ver, assim, primeiro, idade da paciente. Se é uma paciente muito jovem, a gente não tem a tendência de indicar gestrinona para ela. Por quê? Porque as meninas mais jovens já têm naturalmente a testosterona mais elevada. Então, a tendência dela ter colateral é um pouco maior, tá? A não ser que ela tenha uma patologia de difícil controle, e aí a gente acaba optando pela gestrinona para tratar essa patologia. Agora, as demais depende do objetivo da paciente e do perfil. Então, por exemplo, se é uma paciente com sobrepeso importante ou com obesidade, a tendência maior é que a gente contraindique, tá? Porque é uma pessoa inflamada, já com sobrepeso, então a chance da gestrinona piorar o perfil dessa paciente e fazer ela ganhar mais peso ainda é muito grande. Em paciente com sobrepeso, só se ela tiver realmente uma patologia de difícil controle por outros métodos, como a endometriose.
né? E aí a paciente não vai ter o foco no ganho de peso, ela não vai preocupar com o ganho de peso, porque ela vai estar sem a dor pélvica, ela vai estar sem a cólica, sem o sangramento excessivo. E eu acho assim, estava conversando até com a Ana uma vez por WhatsApp, porque assim, a principal indicação é clínica, né? Não é o exame laboratorial, é a questão clínica. Como ela diminui estradiol, melhora o nível de testo, Ana, a paciente jovem que se beneficia muito é aquela que usa, que fez muito uso do anticoncepcional. Porém, tem boa parte de pessoas, das mulheres que chegam muito jovens ao consultório. Conhece HBG lá nas alturas, 250, 300 já peguei, testosterona de 7, 10 já peguei em paciente de 19, 20 anos, e testosterona total, a livre então zerada. E aí essa paciente está reclamando, libido está horrível, a disposição não está boa, é aquela, muitas vezes que a gente brinca, a própria paciente fala, doutor, eu sou magra, mas eu sou falsa magra, eu não tenho músculo. Só dela tirar o anticoncepcional, a gente vai restabelecer esse eixo, essa fisiologia. Por que que veio muito a questão do chip da beleza também? Porque além de tirar o anticoncepcional, ela queria usar a gestrinona como anticoncepção. Então esse efeito vinha muito mais forte e rápido. E aí vinha todo esse benefício que a gestrinona tem esteticamente. Por isso também virou essa questão de chip da beleza. Mas a indicação maior é clínica, as indicações ginecológicas a Jordana colocou, e é exatamente a pergunta que fizeram aqui, que eu falei, ó, isso se encaixa para você, que é uma paciente com a TPM importante, aumento de fluxo, muita cólica, libido tá ruim, é a paciente ideal. Agora, tem aquela que quer colocar porque não quer menstruar, fica 2, 3 dias menstruado, mas tem uma cólica que incomoda, quer ter qualidade de vida. Basicamente isso. Ó, a Nilza perguntou aqui, espironolactona tira o efeito da oxandrolona. Ô, Nilza, diminui sim, tá? A oxandrolona é um derivado de DHT, ela também é um anabolizante, né? E a espironolactona ela é um diurético poupador de potássio que ocupa o receptor do androgênio. Então, por competição, na hora que a oxandrolona for lá, o receptor está ocupado. Então, assim, ela é uma estratégia para controlar alguns colaterais, mas você já ciente de que você vai perder um pouco do efeito desejado. Por isso também é um medicamento. Vai lá, faz um implante de 1 ano. Naqueles primeiros dias ali, 10, 15 dias, que possa ter um efeito maior, eu, pelo menos na minha prática, eu observo isso às vezes mais com implante de 6 meses. A ideia que eu tenho, assim, não tive isso em estudo científico, mas farmacologicamente falando, é que ela faz um pico, dura ali 7, 10, 15 dias, cai e estabiliza, mantém um nível excelente. Nessa fase de pico, gente, é que costuma dar um pouco mais desses colaterais. Então, que as pessoas se beneficiam usando um pouquinho da espironolactona, mas que não adianta, e a Jordana eu sei que vai concordar, usar a espironolactona durante todo o período do implante, porque aí você está meio que bloqueando o efeito. Sim. Antes, só responder aqui que a Grace Castro perguntou se o paciente com doença autoimune pode colocar implante. Pode, não existe contraindicação para Na doença autoimune. verdade, um monte de artigo saindo considerando a endometriose como uma doença autoimune, Sim, né? Então, tem indicação sim. sim, podemos usar para doença autoimune, é fantástico, porque o paciente com doença autoimune muitas vezes está indisposto, cansado, com dor. Existe, fugindo da gestrinona, existe a hidrocortisona base via implante, que eu, na prática, utilizo muito pouco. Não trato doença autoimune com o implante. Ah, quero tratar, vai usar o implante. Não, o implante é um algo a mais. Tenho muitas pacientes com doença autoimune, que é algo que eu gosto muito de tratar, que utilizam o implante. Mas por que é que a gente chama da integrativa, né? O paciente chega lá para tratar uma artrite reumatoide, com uma testosterona de 7, 10, eu vou fazer um implante para repor essa testosterona. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem a Regiane. Regiane, acho que eu não sei se eu te apresentei, se era ela que estava na clínica no dia que você Não, foi. A era Regiane é uma uma nutri. Nutri que trabalha lá com a gente, que viveu isso aí que a gente está falando, porque
Eu estou abrindo aqui um caso clínico, mas porque eu sei que não importa, a gente já fez live sobre isso. Ela foi me procurar em 2017 por conta da endometriose, e ela, nutricionista, educadora física, excelente profissional, e a gente fez um trabalho juntos, e desde 2019, que eu abri a clínica para poder ter nutricionista, espaço físico mesmo, ela vem trabalhando comigo, e a gente, né, Regiana, a gente conversa, estuda muito sobre a endometriose, e o que me chamou a atenção, 4, 5 anos atrás, estudar endometriose, foi exatamente quando eu li a primeira vez a relação da endometriose com doença autoimune. Eu falei, poxa, aqui eu sei atuar. Foi nem por conta do implante que me chamou a atenção, foi quando falou doença autoimune. Eu falei, poxa, aqui dá para trabalhar. Só mandar um abraço pro Sávio aqui, amigo nosso, estava acompanhando lá, sabe, sua live lá com o Túlio, show de bola. E vou reforçar o que o Túlio falou, viu? Você sabe muito mais que a gente, muita coisa aí de fitoterápico. Vou mandar para você, Jordana, perguntinhas aqui que o pessoal fez. Pode Tá? mandar. Ô, gente, aproveita, tá? Porque a Jordana ela tá destrinchando o negócio aqui, coisa que a gente paga caro num curso para poder aprender, tá destrinchando toda a fisiologia aí Consultoria do negócio. grátis. Exatamente. É uma pergunta bem direta, que é simples, né? Uma pessoa, eu tenho 49 anos, estou percebendo muita mudança no meu corpo. Pode ser a testosterona baixa? Tá. Então, primeiro, gente, isso aí é uma coisa que eu venho percebendo que está acontecendo mesmo. Como a testosterona ela está meio em voga, tudo agora é a testosterona. Então, primeiro tem que fazer uma avaliação mais específica dessa paciente, do perfil hormonal dela, tá? Mas deixar claro o seguinte, o pessoal tem esquecido um pouco do estradiol, tá? O que acontece nesse caso? O estradiol, ele é o hormônio que dá a distribuição inteira da mulher, né? A distribuição coxo-femoral da gordura. E o que acontece? Ela tem quanto? 49 anos? 49. 49. Então, com 49 anos, ela já começou a ter uma queda desses hormônios. E a queda do estrogênio, ele faz o quê? Ela para de acumular essa gordura coxo-femoral e começa a aumentar a gordura na cintura. Então, ela perde cintura, na verdade, né? Aumenta a circunferência abdominal. Então, eu tenho percebido que o pessoal está na ansiedade da questão da testosterona e pode ser que ela realmente precise, né? Mas não pode esquecer do estradiol. Estradiol. Até porque o estradiol, a gente está falando de performance, né? O estradiol, quando a gente repõe ele na menopausa, ele aumenta o glicogênio intramuscular. Então, as pacientes na menopausa com reposição, elas melhoram muito a performance delas. Tá? E não só às custas da testosterona, mas do próprio estradiol. Estou olhando as outras perguntas aqui, enquanto você fala. E você falou do estradiol, um assunto muito polêmico. Sempre que fala em hormônio, principalmente no estradiol, é a questão do câncer. E aí eu convido, a gente pode falar aqui um pouco, mas não dá tempo de destrinchar isso tudo. Quem tiver curiosidade, não ficou no meu Instagram, não, ficou na doutora Aline Franco, ginecologista. Nós fizemos uma live há pouco mais de um mês, falando sobre essa questão hormonal e a visão dentro da ginecologia, assim, bem específico mesmo. E ela trouxe trabalho falando, inclusive, que tem ginecologista acompanhando, pode confirmar. E ela até me mandou o artigo depois, que a paciente que teve câncer de mama, depois de 5 anos, se tiver a indicação clínica, laboratorial, pode ser usado o estradiol. E aproveitando essa linha de raciocínio, a gente fala muito em hormônio bioidêntico, que é o que a gente utiliza. Só que fizeram uma pergunta aqui, a gente fala de hormônio bioidêntico. Se gestrinona é bioidêntica, explica para o pessoal aí a diferença. Não, Por favor. Hormônio bioidêntico são os hormônios que têm a mesma estrutura molecular dos hormônios que a gente produz. Então, estrogênio, bioidêntico, progesterona, testosterona. A gestrinona ela é sintética, né? No comecinho da live a gente falou, ela foi sintetizada aí pela primeira vez em 1970 e ela é uma derivada da testosterona, prima da testosterona. Então, ela não é um hormônio bioidêntico. E só pegando o gancho que você falou um pouquinho da questão do câncer, eu vejo uma preocupação muito grande, e claro que tem que ter, tá certíssimo, dessa questão hormonal, mas o pessoal esquece que para ter um câncer a gente tem aqui a oncogenética, que é pequena a contribuição, e a epigenética, que é um universo, né? Então, assim,
Mais importante do que a oncogenética é o estilo de vida, é o que a pessoa come, é o exercício que ela não faz. E isso a pessoa tira um pouco da conta quando vai falar nisso, Aí, eu né? tenho, olha que coisa boa. A Juliana está acompanhando aí, Rosignoli, gineco também, doutora Débora, confirmando isso que a gente está falando. Outra coisa, gente, outro dia eu assisti um post do Mikael Marques, não sei se você deve conhecer, uma figura, gente boníssima, extremamente competente aqui de Juiz de Fora. E ele falando, se não me engano, a fonte foi o Inca, que existe um gráfico em pizza em que fala lá sobre as causas, né? Exatamente indo de acordo com o que você falou, causas de câncer, 30% ainda o tabagismo, só que na mesma proporção, nos mesmos 30%, alimentação. Então parem de vincular a questão hormonal com câncer. Testosterona já está batido, Sociedade Brasileira de Uro tem um consenso que já fala lá que não tem relação da testosterona com o câncer, ok. Agora o estradiol ainda tem muito essa relação. Então esse negócio precisa ser entendido de forma melhor, precisa desmistificar, porque tem muita gente perdendo qualidade de vida, tem muita gente perdendo em vários sentidos, perdendo saúde por conta do estradiol baixo. E tudo tem que avaliar risco-benefício. Ó, a Vanusa Gorgulho, tá falando que tem 52 anos, o estradiol tá muito baixo, entrou na menopausa com 47. Então, Vanusa, o ideal é fazer mesmo uma avaliação, porque a gente sabe que os anos de ouro são os primeiros 10 anos antes da menopausa, né? Então, o que a gente tem como, não como contraindicação, né? Porque o que a gente chama um pouco mais de atenção é que mulheres acima de 60 anos ou 10 anos após entrar na menopausa, não é o mesmo tratamento de mulheres mais jovens. Então, para você realmente fazer uma avaliação e não perder tempo e qualidade de vida. Que hoje em dia, né, a integrativa também trabalha muito com isso. A gente vê que a expectativa de vida aumentou muito e a gente tem trabalhado essa questão da longevidade, que é envelhecer com qualidade de vida. Né? E os hormônios Exatamente. estão aí para a gente caminhar junto nisso. A doutora Débora colocando aí essa questão do emocional, do estrogênio com relação à depressão e Alzheimer, porque as pessoas esquecem disso. Tem um psiquiatra de São Paulo, que Sérgio Klepax, assisti algumas aulas dele num congresso uns anos atrás, ele tem até 2 livrinhos pequenos, lembrar, vou deixar lá caso você tenha curiosidade, que ele fala muito da relação das doenças psiquiátricas e neurológicas também, a questão do Alzheimer, com a alteração, com diminuição hormonal. Então, nós temos receptores no córtex pré-frontal, que é onde está relacionado principalmente a parte da depressão. Existe uma relação muito grande de depressão e também o Alzheimer. Tem receptores para o estrogênio, então tem que ser avaliado isso, gente. Parem de ter medo do hormônio. É claro que não é para sair usando de qualquer forma, não é sair usando qualquer dose. Por falar em qualquer forma e dose, eu vi pela foto lá, um homem perguntou, aí a gente vai fugir um pouquinho da questão longevidade, se é melhor para hipertrofia utilizar implante ou via oral. E aí eu acrescentei por minha conta aqui, implante via oral ou intramuscular, para homem. Tá, para homem. Então, disparado, implante, tá? Agora a gente explica por quê. No caso, para reposição de testosterona, né? Que você falou que foi um homem que perguntou. Não, mas ele quer saber para estética mesmo, para ficar fortão. Entendi. As formas que a gente tem para repor testosterona, ó, via oral a gente já descarta. Via oral é hepatotóxica, mais de 30% é perdido no metabolismo. Outra forma é o gel. O gel para TRT, para terapia de reposição, ele é excelente, tá? Porque ele mantém os níveis estáveis, ele não faz muito pico-vale, né? Não faz muito suprafisiológico. E o problema, entre aspas, do gel é a adesão, né? Você esquecer um dia e aí lembra no outro, e acaba que flutua bastante a concentração. A outra forma intramuscular é uma excelente forma, o que a gente tem que dá para que não é do mercado negro, né? Não é do underground. Lógico. As principais testosteronas que a gente usa para reposição, elas são com a meia-vida entre 7 a 10 dias. Então, assim, a inconveniência é ter que tomar injeção toda semana. E qual a vantagem do implante? O implante ele é super cômodo, né? Você coloca ali uma vez, vida que segue, estabilidade na concentração. Por quê?
porque a dose é calculada para liberar aquela quantidade certa ali por dia. E aqui eu vou fazer uma outra observação: os implantes absorvíveis são melhores para homem, para repor testosterona. Por quê? Porque nos absorvíveis a gente tem uma variedade maior e concentração maior. Então, a gente tem de 75, 100, 150 e 200, tá? E aí, por exemplo, a de 200 miligramas libera 1,6 miligrama dia. Então, a gente consegue calcular melhor a dose para esse paciente, manter ele estável, tá? E por que não o inabsorvível? Porque o inabsorvível, a dose dele é menor, 40 miligramas. Então, a quantidade de implante que tem que colocar no inabsorvível é muito maior grande do que o absorvível. Então, resumindo, o implante é melhor. Por quê? Porque é mais cômodo e porque é mais seguro por manter os níveis mais no nível padrão, né? Não flutua muito. Deixa eu mandar só um abraço aqui. Estou vendo duas queridas pacientes aqui, a Soraya e a Marinês, acompanhando aí tudo direitinho. Marinês está sempre presente. Soraya, fiquei de olhar aqui um nome que você me pediu hoje no consultório para as meninas e já te mando, tá? Vou te mandar amanhã. Falei com as meninas que eu ia olhar isso com calma e mandar essa indicação amanhã. Então, gente, a questão do... Pode falar. Essa resposta é a mesma para aquela que perguntou sobre a oxandrolona mais cedo, tá? Inclusive, ainda tem uma outra observação. Um implante, a gente consegue deixar ele 6 meses com segurança. Uma oxandrolona, ninguém prescreve por 6 meses com segurança, né? A gente tem medo de alteração do perfil lipídico, de hepatotoxicidade. Então, o implante, ele é uma via bem segura. Sim. Deixa eu voltar aqui uma pergunta que a Vivi até que fez lá atrás. Ela perguntou assim, a pessoa que coloca o implante de 6 meses e depois que ele perde o implante. Deixa eu explicar algumas coisas práticas para vocês, gente, pelo menos da forma que eu tenho falado. Você colocou o implante de 6 meses. Imagina que você está colocando porque seu SHBG, como a Jordana explicou muito bem, está muito alto porque você estava usando anticoncepcional ou porque devido a um estresse muito grande a sua testosterona teve uma queda, enfim, por um motivo que seja. Está com 30, 35, às vezes 40 anos, faz o uso do hormônio por 6 meses, foi absorvido e seu corpo posteriormente volta a produzir. Você está numa idade, num perfil, no estilo de vida, que aquilo foi um empurrão para você. Então, às vezes, uma pessoa obesa colocou o implante, 6 meses depois o peso está normal, está tudo uma maravilha. Esquece o implante, acabou, voltou a produção, esse é o mundo mágico. Só que nem sempre é o que acontece. A maioria quer voltar a fazer. E aí a gente vai e faz de novo. O implante de 1 ano, se for fazer novamente, a gente tira aquele implante que foi colocado e coloca outro, não do mesmo lado, põe do outro lado. O implante de 6 meses absorveu, vida que segue, se quiser a gente coloca outro. O de 1 ano, terminado o efeito, não quero colocar, usei como anticoncepcional. Pode ficar? Pode ficar. É claro que a maioria quer retirar, mas não existe contraindicação, mesmo material da prótese de silicone que mulherada usa aí. Então, coisas práticas. Outra pergunta de consultório, dói? Não, gente. Não dói, o procedimento é muito rápido. Hoje eu fiz 2 implantes lá no consultório. Dependendo do implante, ainda mais se for de 1 ano, você faz em 5, 10 minutos. O procedimento é muito simples, é muito rápido, não tem negócio de sedação, igual já teve gente que perguntou, nada disso. O procedimento é tranquilo de ser feito. E deixa eu ver o que mais que eu ia colocar aqui quanto a essa parte prática. Jordana, fica à vontade aí, tá? Tá, então o procedimento, gente, é anestesia local, a gente faz um botãozinho anestésico, tá? A incisão é de meio centímetro, né? Menos de 1 centímetro. E o que a gente normalmente orienta, né, é não praticar atividade física ali pelo menos uns 5 dias após o implante. Por quê? Pelo risco de extrusão, risco de infecção, que é super raro, mas a gente tem que orientar que pode acontecer. E eu oriento não molhar o curativo nos primeiros dias, tá? Então, chance de complicação quase nenhuma, procedimento ambulatorial menos de 15 minutos. E se eu tiver que sair dali e trabalhar, você consegue. Não é motivo para pegar atestado, não, porque a vida segue ali Não. normalmente. Isso, Deixa eu ver gelo aqui. também. Gelo que às vezes faz algum hematoma, né? Isso. É bem tranquilo. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Não, de pergunta eu acho que foi isso, até porque daqui a pouco o Instagram vai bloquear a É gente. uma Deixa, observação pode importante que falar. você falou da contracepção.
geralmente a gente opta pelo inabsorvível, quando quer contracepção, pelo de 12 meses, tá? Por quê? A gestrinona ela é a mesma, tanto no absorvível quanto no inabsorvível. Mas o padrão de absorção do absorvível, ele é um pouco irregular. Então, ele pode acabar um pouquinho antes do tempo, e aí a gente não tem como garantir essa contracepção, né? Então, quando me perguntam nessa questão da garantia da contracepção, eu uso o que está na literatura, que é o índice de Pearl, né? E Sim. nesse índice, os implantes, ele tem 0,05. O que significa isso? Que em 100 pessoas que colocaram implante, 0,05 engravidaram. E esse índice é menor, por exemplo, do que o do DIU, né? Então, realmente é um procedimento seguro para esse fim. É um depoimento da Soraya aí, que legal. Gente, isso a gente não pede, não, tá? Não tem nem coragem de pedir paciente, ó, vai lá falar tudo isso que você me falou na consulta aqui, que melhorou disposição, bem-estar, questão sexual. É, Então, isso aí é da pessoa sentir mesmo esse benefício. Essa questão do implante, só confirmando o que a Jordana falou. E eu que trabalhei um tempo só com o absorvível, então eu orientava o paciente que não há garantia. Eu sempre brinquei, garantia eu dava dentro da minha casa, que se acontecesse de engravidar, eu me garantia aqui dentro. Mas para quem quer garantia, que não é 100%, a Jordana deixou bem claro aí, e nada em medicina é garantido, a gente usa o de 1 ano. Juliano está perguntando, eu não entendi bem, Juliano, Acho que ele quer mas saber qual tipo de hormônio que vai no implante, não é isso? não, aí colocou que como resolver os tipos de hormônio para melhorar o físico e principalmente, aí eu não entendi, qual o melhor procedimento. Na verdade, é muito difícil, né? Porque para homem, o principal na questão de físico é testosterona, mas é muito difícil falar qual o melhor, porque a gente falando em hormônio, a gente fala em testosterona bioidêntica, mas vamos pegar nos injetáveis, de laboratório aí, de drogaria. A gente tem de meia-vida longa, Atesto, Nebido, Ormos, tem de meia-vida curta, Deposteron, Durateston, tem gel, tem os underground, que a gente não prescreve, mas que tem lá, tem a Deca, que está para voltar para o mercado. Já voltou. É, Voltou? Temos oxandrolona, nandrolona, via oral. Então, tem muita coisa que é utilizada, então é muito difícil falar no que é melhor. Melhor para quem, para quê, por quanto tempo, qual que é o objetivo que você está buscando. A gente, trabalhando na integrativa, a gente busca sempre usar aquilo que o corpo produz, que é a própria testosterona. Mas não tenho problema em prescrever, às vezes, uma dose um pouco mais alta, buscando objetivo estético. Problema nenhum. Eu, pelo menos, não tenho problema nenhum em prescrever isso. Você falou, me lembrou uma coisa de um paciente que eu atendi. E eu acho que serve de mensagem para todo mundo. Que hormônio é uma coisa séria, né? E antes de você usar qualquer tipo de coisa, o ideal é consultar o médico. Tá? Eu atendi um paciente que achou que a oxandrolona era um suplemento. Falou assim, não, achei que era um suplemento, tipo um pré-treino, e a gente sabe que oxandrolona para homem sem testosterona não funciona. Então, resultado, o que aconteceu? Ele inibiu o eixo dele, testosterona foi para baixo de 200, ele indisposto, com a libido ruim. Ele falou assim, minha mulher achou que eu estava com outra. Então, assim, hormônio não é suplemento, tá? Toma bastante cuidado com isso. E buscar, saber antes de usar, sempre buscar avaliação. Uma outra coisa, nos Estados Unidos, por exemplo, vende ideia no supermercado. Né? Tem Uhum, o DHEA e vende como suplemento. Tá? Isso aí é sim. uma coisa séria, porque se a paciente usa sem saber se ela tem indicação ou não, ela pode ficar só com colateral e aquilo ali não funcionar para nada para ela. Tá? Porque o DHEA é um precursor de hormônio e ele pode virar testosterona, pode virar estradiol, e aí ele vira DHT, o paciente fica com colateral e achou que era um suplemento inocente, né? É. Na verdade, eu não sei a sua opinião com relação ao DEA, mas há casos específicos para eu indicar a DEA. Eu não gosto muito porque é Sim, uma coisa que pode virar tudo, a gente não sim, sim, sabe o caminho que ele vai tomar, exatamente. então é complicado. Então tem algumas situações específicas para usar a DEA? Tem, que a gente até pouco tempo tinha para manipular no Brasil com o nome de prasterona. Tem, e são importantes. Em algumas indicações ele é importante, mas, de um modo geral, eu não utilizo. E já tive até do DEA via implante absorvível.
Uma coisa que eu gosto muito no Absorvive é o leque de opções, né? Porque a gente tem T3, tem anastrozol, tem a própria metformina, tem várias substâncias para poder utilizar. Deixa eu só responder uma coisa aqui rapidinho, que a Rena Cunha perguntou. Gente, não é má vontade. Não tem como, nem eu, nem a Jordana, nem a doutora Débora que está participando. Impossível a gente falar em termos de custo de implante. Tá? Por quê? Porque o implante é totalmente individual. Exato, né? Tá? Já teve gente. Pera aí, rapidinho. Carol, pega para mim que eu trouxe os implantes, por favor. Eu até trouxe para mostrar para o pessoal. Já teve gente de achar que o implante, como fala em chip, era chip mesmo. Tá, é o que a gente escuta no dia a dia e às vezes se engana. Só que entendam o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Se precisar, Jordano, lá no consultório tem, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, que o absorvível é muito pequeno. Olha aqui, gente, um comprimidinho, É um tá? grão de arroz. É, muito pequeno. Então, assim, e o tamanho varia também. Tem um que é um pouquinho maior, tem uns que são menores ainda que este aqui. Este é um implante absorvível. Se eu apertar aqui, ele vai quebrar, porque ele vai dissolvendo no seu corpo. Então, a qual que você vai colocar? Às vezes a gente coloca 4, 5, 6 comprimidinhos desse embaixo da pele. Não existe um que é igual para todo mundo. E este aqui, ele está dentro ainda do envelope aqui, de É um plástico, esse tubinho de material aqui, silicone. um tubinho de silicone. É o não absorvível. Então aqui, por exemplo, nós temos um implante de 40 miligramas de testosterona. Para homem, eu posso precisar usar 12, 15 implantes. Por isso que a gente prefere o absorvível. Porque, ainda mais se o homem for muito magro, isso aqui fica até ruim de fazer o procedimento, tá? Então é isso, o custo depende, não é má vontade nossa, não é não querer falar, tem medo de falar o preço, não, não tem nada disso. É porque varia muito, varia da indicação, varia para que você precisa, varia dos seus exames, enfim, por várias questões, é totalmente individual. O que mais que a gente tem aí? Acho que é isso. Deixa eu só aproveitar que a gente está no minutinho final, fazer meu merchan, que eu coloquei no meu Curso Insta de aí, vi que tem injetáveis. colega médico do curso de injetáveis, que é algo que eu trabalho, que eu sou apaixonado lá no consultório. Tem uma pessoa que estava para mexer na aula, na parte estética, ele falou, você não vai me mandar aula? Eu falei, tá difícil, porque não acaba nunca. Todo dia eu abro um artigo diferente aqui e jogo lá e vou terminando. Então, para vocês, colegas médicos, quem tiver, quem quiser, até para quem não tem experiência, eu estou começando, como diz um amigo meu, começar do começo, dar um pouquinho do conceito de integrativa, de ortomolecular. Vai ter a participação de um amigo meu, que é o Haroldo, que fala muito de marketing digital, que fala muito de trabalhar com essa parte aí da medicina bastante. E quero ver se eu trago também, que já está quase certo, uma farmacêutica, isso ainda não está no roteiro, uma farmacêutica para poder falar da parte técnica, o que a gente não pode misturar, por quê, falar quais os primeiros medicamentos para poder comprar, o que é essencial, a questão da Anvisa, a questão prática mesmo. Então, quem tiver interesse, fica aí o convite. Só Jordana. responder uma amiga minha ali, Bel, eu comecei a atender em São Paulo, mas a pandemia atrapalhou bastante. Eu estava atendendo lá na Livance, mas agora eu dei um tempinho porque tá É tudo difícil. parado lá, tá difícil. Queria agradecer, doutor Dias, e dizer que eu estou à disposição para vocês a partir de maio lá na Clínica Ervin, tá? Com atendimentos em emagrecimento, performance enquanto hormonal, absorvível e inabsorvível. Estou às ordens para vocês. Obrigado, Vivi. Beijo. Beijo no Mota também. Vivi, manda um abração aí pro Moto. Vou mandar beijo para ele não, tá? Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Jordana, mais uma vez, queria aqui, em público, agradecer você ter aceitado o convite. Como eu disse, não teve nenhum outro nome que passou na minha cabeça desde que eu tomei essa decisão de colocar mais algum colega médico para trabalhar comigo. Eu acho que a gente tem muito a crescer lá dentro, uma experiência nova, uma visão diferente e uma mulher para poder fazer o atendimento. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu A que te gente está de agradeço. portas abertas, as meninas assim estão super receptivas, já doida para poder começar. E fique à vontade, a casa é sua, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Tá? Gente, boa noite Boa para noite. todo mundo
Beijo a Fiquem todo com mundo. Deus. A live fica gravada. E por último, a live vai. A gente tem que baixar, dar um trabalhinho. A Priscila me ajuda muito. Aliás, ajuda não. Quem faz isso, a Priscila está aí acompanhando. Vai estar no meu feed, isso hoje já. E futuramente também no canal do YouTube, onde tem as lives antigas mais organizadas para quem quiser acompanhar. Boa noite, Boa aproveitar, pai, noite, boa bênção, noite. mãe, bênção que estão acompanhando aí. Até a próxima, beijão, gente. Tchau, 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 tchau. beijo, boa noite.